aqui no estúdio o doutorando em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, Siddhartha Legale, e também André Perekmanis, professor de Direito Penal da PUC e advogado criminalista. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. André, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, porque normalmente existe alguma agilidade maior por parte dos procedimentos de alfândega, uma vez que se trata de um prisioneiro, ainda mais com tanta repercussão, como é o caso do Henrique Pizzolatto? Sem dúvida. Na verdade, ele vai ser o último a deixar o avião. Todos os passageiros saem, são liberados, fazem a alfândega, justamente para não misturar o preso com os outros passageiros. Não apenas por uma questão de segurança, até porque não é um preso perigoso, mas também por uma questão para evitar constrangimento para os demais passageiros. E também uma questão de conveniência, para facilitar também a saída, né? Mas ele também passa por controle de passaporte, exatamente como todos os passageiros. Claro. Entendi. E ele pode ter que responder pela fuga e também pela falsidade ideológica? Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, são crimes autônomos. Eles são crimes, se ele os praticou, parece que praticou, se ele os praticou, são crimes praticados depois da condenação, inteiramente independentes da condenação no processo do mensalão. Agora, Siddhartha, uma pergunta que eu faço é a seguinte, o tempo que ele ficou preso lá na Itália já conta para o tempo de prisão a que ele foi condenado no processo do mensalão? Sem dúvida. É bastante comum nos processos de extradição esse abatimento, enfim, do tempo de pena cumprido lá fora, o que ele resta cumprir aqui. Em alguma medida, até talvez essas tentativas processuais de recorrer, enfim, da extradição, até mesmo até a Corte Europeia de Direitos Humanos, em alguma medida para ganhar um tempo, possivelmente para cumprir um pouco mais a pena lá. Ele foi ganhando, então, mais um tempo de prisão lá na Itália antes de uma eventual transferência, que foi o que acabou acontecendo, então. Exato. Entendi. E, André, os advogados dele estão pedindo transferência da Papuda para presídios no sul do Brasil. O que é levado em conta pela Justiça para conceder ou não essa transferência? Na realidade, a Lei de Execução Penal prevê, a pena ela tem 3 funções, que é a função retributiva, preventiva, mas ressocializadora. Então, se recomenda que o preso cumpra a pena perto da sua família, da onde ele mora, próximo de onde ele vai ser devolvido depois de cumprida a pena. E parece que a família dele mora no sul, quer dizer, então o pedido pode ser acolhido sim. Por outro lado, a jurisprudência tende a negar em certas situações, dizendo que o preso tem que cumprir a pena no local onde ele praticou o crime, para que aquela sociedade que foi aviltada com o crime veja as consequências. Então, é uma questão de interpretação, a lei não determina nem em sentido peremptório uma situação nem outra, mas, em princípio, ele pode sim e deveria até cumprir a pena próximo de sua família, próximo da comunidade para a qual ele será devolvida quando terminar de cumprir a sanção. A gente vai continuar acompanhando durante todo o dia essa operação da chegada de Henrique Pizzolatto ao Brasil, e isso vai ser destaque ao longo de toda a programação. Então, continuando aqui com a nossa entrevista, quando é que o Henrique Pizzolatto começaria a receber alguma progressão de regime, né? Como, por exemplo, que a gente viu até agora há pouco no jornal, o caso da Suzane von Richthofen, um regime semiaberto? Depois de cumprido 1/6 da pena. Não se tratando de crime hediondo, e os crimes atribuídos a ele não são hediondos, o condenado primário, ele cumprido 1/6 da pena, ele tem direito à progressão de regime, uma vez que tenha comportamento carcerário adequado. Então, se ele foi condenado a 12 anos e alguns meses, se desconta, como foi bem dito, o tempo que ele já cumpriu de pena provisória, esse fenômeno se chama detração penal, e uma vez cumprido 1/6 desse total, ele teria direito à progressão de regime, que seria, isso é importante esclarecer, não é um direito automático a sair do presídio. Ele vai apenas para um outro estabelecimento carcerário, fechado, só que nesse estabelecimento, preenchidas outras condições, ele pode sair em situações excepcionais. Uma delas é para trabalhar. Então, mais precisamente, 12 anos e 7 meses de prisão, não apenas o fato, então, do tempo da prisão conta nessa progressão de regime. Não, mas é o critério principal levado em consideração, porque o comportamento carcerário, via de regra, se não for chefe de uma organização criminosa, se não for alguém realmente envolvido em rebeliões, em faltas graves, como a lei estabelece, o comportamento tende a ser um comportamento bom.
Agora, Siddhartha, o fato dele ter fugido pode protelar esses benefícios que ele vem a receber? Eu imagino que, assim, não que seriam crimes autônomos, como o professor André justamente destacou. Enfim, acho que é um crime autônomo e vai responder por aquele crime. Caso se deseje punir, enfim, pela individualização da pena, seria necessário um outro processo, enfim, específico para aquele caso. A Itália pode pedir a, digamos, extradição inversa, ou seja, ele sai daqui para cumprir pena lá também, uma vez que ele entrou com documentos falsos em território italiano? Acredito que é improvável que isso aconteça. Primeiro porque essa figura da, digamos assim, uma extradição reversa ou inversa tecnicamente assim, não existe. Na literatura sobre extradição, isso não se coloca. E, em segundo lugar, houve um processo, enfim, criminal na Itália e houve um pedido de extradição onde essas questões foram levadas em consideração. Se percorreu todas as instâncias, se esgotou as instâncias internas, se fez, em alguma medida, a coisa julgada ali. Então, a justiça italiana já se manifestou sobre esse ponto. Então, e acho bastante improvável que venha se desconstituir essa coisa julgada para pedir novamente a extradição e devolvê-lo. Então, imagino que seja mantida a decisão. Mas poderia haver a abertura de um novo processo, uma vez que ele entrou com os documentos falsos lá? Não pelo mesmo fato. Como é o mesmo fato, isso não poderia ser feito. Enfim, isso já foi levado em consideração no processo. A gente dá um tempinho. Vamos então continuar com a entrevista. Daqui a pouco a gente vai chamar o Gabriel Prado, que está lá no aeroporto de Guarulhos, acompanhando toda a movimentação. Então a gente segue aqui com a entrevista. Siddhartha, outra pergunta que eu faço. Ele, quando fugiu, o Henrique Pizzolatto, ele passou pelos territórios do Paraguai e também da Argentina, também com documentos falsos, o documento do irmão, que já havia morrido. Existe a possibilidade de Paraguai e Argentina abrirem processo contra Henrique Pizzolatto também pelo uso desses documentos falsos? Acredito que não, porque foi mais uma passagem, não propriamente, enfim, uma violação à legislação argentina, no Paraguai. Volto aqui a conversar, então, com o Siddhartha Legari e com o André Perekmanis. André, uma pergunta que a gente viu até nas imagens da reportagem, as imagens feitas pelo Pedro Vedova, mostrando que o Henrique Pizzolatto ali dentro do avião, ele não estava algemado. Como é que se configura esse uso das algemas? Na Itália ele foi algemado pela Polícia Federal, vai ser algemado aqui, é um ato, digamos, simbólico, uma vez que ele já está sob poder da polícia. Como é que funciona isso? Em princípio ele não deveria ficar algemado. O Supremo Tribunal Federal tem inclusive uma súmula vinculante que obriga todos os outros tribunais do país a seguirem isso, dizendo que o uso das algemas deve ser resguardado para o último caso de extrema e comprovada necessidade, de risco para o próprio preso ou para a segurança, risco de fuga, e não há risco algum de fuga. Ele está, como bem dito, com um delegado de Polícia Federal, com um agente de Polícia Federal, não é um membro de uma organização criminosa, pelo menos não armada, não há risco nenhum de fuga, então nada recomenda que ele use algemas. Seria, como você bem disse, apenas um uso simbólico, mas inteiramente dissociado da sua real necessidade de previsão legal, simplesmente para constrangê-lo. E no caso, quando ele passar pelo saguão, ele vai então para a delegacia do aeroporto, antes de embarcar no avião da Polícia Federal. O que é feito ali naquele momento? Na verdade, é feita toda a checagem dos documentos, que, como dito, já estão de posse do delegado de Polícia Federal. Se faz toda a tramitação aí sim para ele ser transferido para Brasília, onde ele vai se submeter a exame de corpo de delito, que é uma checagem para ver as condições nas quais ele chegou e, a partir daí, se garantir que se respeite essas condições físicas dele depois que ele ingressar no sistema carcerário. O tempo de pena continua contando a partir de hoje aqui no Brasil, tá? Continua contando a partir de hoje. Ele está em prisão, preso, cumprimento de pena já, o tempo de prisão provisória já foi descontado e, como, enfim, ele está com a liberdade cerceada, isso conta como pena privativa de liberdade já. Agora, Siddhartha, existe a possibilidade, até como disse o advogado de defesa do Henrique Pizzolatto, de que tenha havido uma espécie de troca das justiças da Itália e do Brasil, uma vez que há 3 dias o Supremo Tribunal Federal determinou a extradição do Pasquale Scotti, ligado à máfia. Teria havido, então, essa troca com o Henrique Pizzolatto, como disse o advogado de defesa do Pizzolatto? Essa figura não existe, enfim, no direito brasileiro de troca, enfim, eu extradito
uma pessoa para o seu país e você manda uma pessoa de volta. Essa troca, isso tecnicamente não existe, e até respeitaria a Constituição de 88, enfim, a ideia de individualização da pena. O que existe na extradição são alguns requisitos. O crime tem que ser crime tanto na Itália quanto no Brasil, enfim, a dupla tipicidade, tem que ter o processo, tem que ter o esgotamento, enfim, tem que ter o respeito a todas as garantias constitucionais e processuais ali. O que pode acontecer em alguma medida é restar uma certa sensibilidade, enfim, tanto dos casos, enfim, Batiste, quanto o próprio caso Scott. O que, se levarmos em consideração quem é o relator desse processo do caso Scott, me parece um tanto improvável, com o ministro Luiz Fux, enfim, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, enfim, teve inclusive uma participação bastante crítica do ministro Marco Aurélio. Então são juízes com bastante independência, o que me leva a crer que não haveria tanto essa tentativa de compensação, embora se possa se pensar que restou alguma sensibilidade, enfim, nessa diplomacia entre os países. A gente volta a falar da chegada do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Ele vai desembarcar daqui a pouco no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A gente está vendo aí imagens no setor de desembarque do aeroporto de Guarulhos, e é por aí que ele vai passar quando sair do avião. O avião que já está chegando no aeroporto, ele vai passar por aí, vai seguir os procedimentos normais de alfândega, e daí então ele vai ser levado para a delegacia da Polícia Federal. A gente volta a falar então com o Gabriel Prado, que está lá no aeroporto de Guarulhos. Gabriel, então, que eu te faço a pergunta é a seguinte: o avião prefixo JJ8063 com Henrique Pisolato já chegou aí em Guarulhos? Oi, Eric. Olha, a gente pode dizer que ele já entrou em procedimento de pouso, né? Ele não aterrissou efetivamente na pista do aeroporto de Cumbica, aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, mas já passou pelo trajeto final, que é o Vale do Paraíba, a cidade de Santa Isabel, que é ao lado de Guarulhos, e daqui a poucos minutos vai pousar em Cumbica. Mas vai demorar um pouquinho para ele deixar a aeronave até passar aqui pelo setor de desembarque. Por quê? Porque Henrique Pisolato vem em um avião comercial, está acompanhado de vários outros passageiros no voo que fez o trajeto Milão, capital paulista. Ele será o último a deixar a aeronave e estará acompanhado por um delegado, 2 agentes da Polícia Federal e uma médica. Então, ele não vai passar pelo setor de imigração, porque o passaporte dele já vai ficar retido com o delegado da Polícia Federal. Então, ele pula esse trajeto inicial do desembarque e, saindo aqui por esse portão, com vários outros passageiros, junto com os agentes, ele vai para a delegacia da Polícia Federal aqui em Cumbica. Existe lá todo aquele procedimento protocolar, burocrático, assinatura de documentos para oficializar a chegada dele em território nacional, e na sequência, ele ainda com a Polícia Federal em Cumbica, pega um jatinho e vai para Brasília. A gente acaba de receber informação que o avião acabou de pousar na pista aqui de Cumbica. O avião trazendo Henrique Pisolato já está em território nacional na pista de Cumbica, e aí daqui a alguns minutos, em alguns instantes, ele vai passar aqui pelo desembarque, onde está concentrada toda a imprensa, e aí daqui, como eu havia dito, ele segue num avião da Polícia Federal para fazer uma segunda viagem, aí em direção a Brasília. Lá vai para o Instituto Médico Legal, faz o procedimento protocolar de exame de corpo de delito e depois segue por um trajeto de 30 quilômetros até o presídio da Papuda, onde estão os outros condenados e presos no processo do mensalão. Pisolato pegou uma pena de 12 anos e 7 meses de prisão. Ele vai cumprir essa pena em regime fechado, depois de se desdobrar e conseguir fugir para a Itália. Usou o passaporte do irmão que já estava morto, conseguiu escapar para a Itália. Lá ele ainda permaneceu por um tempo, depois de conseguir na justiça o recurso para não ser extraditado. Na época, a defesa de Pisolato alegou que o presídio da Papuda aqui em Brasília não oferecia condições de segurança, não oferecia segurança para o seu cliente, e aí ele permaneceu na Itália, só que a justiça italiana autorizou a extradição, portanto ele chega daqui a pouco aqui em Cumbica, na Grande São Paulo. Já está aqui, daqui a pouco ele passa aqui pelo setor de desembarque do aeroporto de Cumbica.